Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vou responder aí a dúvida de muita gente aí que manda e-mail para mim e diz como eu consigo programar, criar um game assim com tanta facilidade, tá? Para responder aí, eu resolvi fazer esse vídeo diferente, tá? Por exemplo, se você começar um projeto errado, você vai terminar ele errado, tá? Com certeza, isso aí é sem sombra de dúvida. E para que você entenda o que eu quero passar para vocês, é o seguinte: antes de começar um projeto, você tem que elaborar esse projeto, você tem que colocar em dias, você tem que pensar primeiro que, por exemplo, no nosso caso aí criando o jogo, tem que pensar, você vai ter que pensar todo o game primeiro, você tem que elaborar ele passo a passo primeiro, para depois você trabalhar com a codificação, tá? Primeiro aqui, você tem que criar o cenário do seu game, tá? Aqui eu vou passar no papel aqui porque fica mais fácil para vocês entender. Mas no caso, quando eu vou criar um game, eu já sei o que, que vai ter no meu game. Por exemplo, primeira coisa, a gente vai ter que ter o nosso Windows, que é o nosso background, tá? Então, nós vamos ter aqui a nossa janela, o nosso background aqui do game, certo? Segunda coisa, os componentes aqui, de que vai ser, eu vou criar um game de que, de, por exemplo, o nosso aí é de um ataque de helicóptero, né? Nós estamos criando aí um game onde eu vou ter aqui um painel aqui com umas vidas, tá? A gente vai ter 3 vidas aqui. A gente vai ter aqui o oceano, tá? Aqui a gente vai ter algumas nuvens passando aqui no nosso cenário. A gente vai ter aqui o nosso painel de pontuação, certo? Onde vai contar os nossos pontos. Mas o que aqui? A gente vai ter aqui a nossa aeronave, tá? Eu vou colocar assim para não gastar muito tempo. Aqui a gente vai atacar o inimigo, vai vir ataques na nossa direção. Por exemplo, aqui tem o barco, né? Que a gente criou também. A gente vai ter ataques desse barco. Que mais que a gente vai ter? A gente vai ter muitas coisas aqui. Então, primeiro eu tenho que criar o meu cenário aqui, tá? O que que eu vou ter no game? Porque não adianta você começar um game sem saber o que você vai ter no seu game. Os componentes aqui, os ataques, o que que você vai atacar, da onde vai vir os ataques contra você. Então, primeira coisa, planeja o seu game, pensa o que, que vai ter no seu game, e isso aí você vai ter como a base, isso é a base de tudo, porque se você começar um jogo errado, você vai terminar ele errado, isso é sem sombra de dúvida. Então, primeira coisa, pensa no game, pensa nos detalhes todinho, que depois, na hora que você for codificar, você vai pensar só na codificação. Você vai ter que criar ali os códigos, né, conforme cada componente aqui, os ataques, da onde vem os ataques e tudo mais, tá? Então isso aí é o primeiro passo. Depois que você criou aqui o seu cenário, que você vai ter aqui todos os seus componentes já tudo planejado aqui, aí você passa para a parte de codificação, tá? E começa a codificar, e você vai ver, ó, eu tenho que criar um painel aqui onde eu vou ter minhas vidas. Ó, eu vou ter que criar aqui o painel de pontuação. Eu vou ter que criar o meu background, entendeu? Eu vou ter que criar a minha aeronave. Eu vou ter que criar aqui as nossas nuvens aqui. Eu vou ter que criar o meu oceano. Eu vou ter que criar. Então isso aqui abre a sua mente para você
pensar direitinho e ter mais facilidade na hora de codificar o seu game, tá? Então isso é muito importante aí, é o primeiro passo, tá? Se você quiser desenhar esse mapa aqui primeiro, é muito importante. Agora, se você já tem uma experiência aí mais avançada, você ligou o computador, você já pensa assim, eu vou criar um game. Esse game vai ser um game, por exemplo, de sinuca. Então, eu vou ter minha table aqui, eu vou ter as minhas, como que diz aqui, as minhas gavetas, nas minhas caçapas, onde eu vou jogar as bolas. Eu vou ter meu jogador, eu vou ter um painel aqui para marcar a pontuação. Aí eu vou ter aqui as bolas, vou ter aqui o taco para poder atirar nessas bolas. E vai ter todo aqui o plano aqui de fundo, né? Então, pessoal, não tem como você começar um game sem fazer o plano, tá? Que seja aqui no papel ou que seja na mente, tá? Eu, por exemplo, se eu for criar um game, com a experiência que eu tenho, eu só abro o computador, abro o meu framework conforme eu quero desenvolver esse, ou seja, o framework da minha preferência, e aí eu vou desenhar aqui, eu vou fazer um jogo de sinuca, voltando lá. Então já vou. Primeira coisa ali é criar o nosso background, que é a nossa janela. Depois eu vou inserir nos componentes conforme ali a demanda do meu game, tá? Isso aí é muito importante você saber isso aí, ou seja, isso aí é o primeiro passo de tudo, tá? Então, neste caso aí, eu espero aí ter respondido aí os e-mails de todos aí que me enviou e-mail sobre este caso aí, neste passo, tá? E vamos voltar lá e vamos aí continuar com o nosso game, tá bem? Então, vamos embora lá.